Pois é, conosco aqui já ele, o fonoaudiólogo Luiz Câmara. E o nosso assunto é motricidade orofacial. Se você tem dificuldade em deglutir, se está passando por radioterapia ou tem problemas de ATM e também conhece alguém com AVC, ou mesmo questões de hábitos infantis, você não pode perder essa entrevista com o nosso consultor na área de fonoaudiologia, o Luiz Câmara. Luiz, seja bem-vindo ao Estação Saúde e as suas considerações ao nosso público. Em primeira mão, eu gostaria de agradecer pelo espaço cedido, né, pela oportunidade, que é sempre bom estar divulgando a nossa profissão e o quão é importante. Pois é, e para nós que fazemos o Estação Saúde, a TV Master e o Grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Pois é, você já entendeu a lógica da coisa? Vamos falar sobre motricidade orofacial. E vamos iniciar exatamente por uma questão chamada disfagia. Apesar de ser um pouco complicado, mas nada mais é do que a dificuldade de deglutir. É isso mesmo? Disfagia? Exatamente. A disfagia, falando a grosso modo, é a dificuldade ao deglutir. Pode acontecer de forma natural, com o próprio envelhecimento. A própria velhice pode trazer a flacidez na musculatura facial, como também casos neurológicos, casos em que o paciente, por exemplo, sofra de câncer e tenha que passar por uma radioterapia, né? Então, tudo isso pode causar a dificuldade em deglutir. Quer dizer que essa questão mesmo, assim, o passar dos anos, à medida que a idade vai avançando, a pessoa pode ter, necessariamente, não necessariamente, mas pode acontecer de ter essa dificuldade de deglutir? Exatamente. A dificuldade pode vir acompanhada de engasgos, né? Principalmente para líquidos, na hora da alimentação, tosse frequente. E aí o risco, logicamente, se a pessoa tem essa tendência a ter essa dificuldade, com o passar da idade, o risco existe, uma vez que, se está tendo essa dificuldade, pode se engasgar e aí o alimento, de vez de ir para o estômago, ele vai para o pulmão. Exato. As causas podem haver a broncoaspiração e a pneumonia, pneumonia frequente, né? O paciente idoso pode apresentar febre e, consequentemente, uma pneumonia de repetição. E nos queimados, no caso, de que forma, quais são as consequências para os queimados nessa região orofacial, a nível tanto de deglutir, como é que, nos fala um pouco dessa questão dos queimados. Exato. Um dos grandes problemas com relação aos queimados está na região cabeça e pescoço. O que pode acontecer? Pode ocorrer desse tipo de cicatriz formar algum tipo como é que eu poderia dizer assim, de enrijecimento da musculatura facial. E, consequentemente, dificuldade em falar, dificuldade em deglutir, mastigar. Então, a fonoaudiologia vai entrar justamente nesse período, nesse aspecto aí. Quer dizer que, além da questão do físio, né, em questão da musculatura externa, o fono também vai atuar exatamente, especificamente. O fono já é numa área mais específica da área da estomatologia. Exato. Que vai trabalhar com língua, lábios, tudo isso aí. Ok. Conosco ele, Luiz Câmara, o nosso fonoaudiólogo domiciliar na especialidade de motricidade orofacial. Estamos no primeiro bloco, daqui a pouco teremos também o presidente do Sindicato de Medicina para falar um pouco dessa questão médica, tanto na área federal, municipal e estadual. Existe uma questão também, Luiz, que é a questão de ATM. O que vem a ser, na realidade, ATM? Bem, ATM nada mais é do que a articulação temporomandibular, né? Essa articulação, o correto é dizer as ATMs, né? Certo. Porque são duas, né? São duas articulações. Uma do lado esquerdo, né? E direito, logo abaixo, próximo ao ouvido, não é isso? Exato, exato. E aí também as pessoas podem ter problema nessa área? Isso. Pode ter problema justamente e, consequentemente, desse problema da ATM, pode vir a ter uma contratura muscular e pode vir a ter dificuldades também com mastigação, dores frequentes, né? Dificuldade em pronunciar certos fonemas.
devido à rigidez, o estalido ou até um outro problema. E as pessoas que sofrem de AVC também têm problemas nessa área? Quais são os problemas mais comuns? Exato. O AVC vai depender muito qual área foi atingida do cérebro. Porque você pode ver uma pessoa com AVC sem ter atingido a área da fala, ou da linguagem, ou coisa assim. E pode vir a pessoa ter o AVC e ter tanto ser atingido a área das funções estomatognáticas, como sucção, deglutição e mastigação, como só atingir uma coisa só, que é a fala. Né? Que a fala é o ato motor. É o ato motor de falar, é a fala. A linguagem já envolve coisas como raciocínio, memória, é uma coisa mais complexa. Então pode acontecer do AVC atingir a área relacionada somente à questão motora da fala ou a área relacionada à linguagem ou as duas coisas juntas. E nesse caso aí, quando se trata da AVC, se atingir essas áreas como ele fez a citação, logicamente você necessita, nesse caso, de uma área especializada na área de fonoaudiologia, especialista em motricidade orofacial. Por isso que você que tem dificuldade de deglutir, você que está passando, inclusive, por radioterapia, uma vez que a radioterapia provoca também queimaduras em determinadas regiões, não é isso mesmo? E aí vai afetar? Exatamente. A radioterapia, somente o câncer de cabeça e pescoço, o câncer de laringe, vai provocar também um tipo de cicatriz que vai ter rigidez muscular e, consequentemente, o paciente pode ter dificuldade de deglutir, de pronunciar certos fonemas, como é que se diz, de mastigação também. Pois é, ele esteve conosco aqui, mas eu não podia deixar de perguntar, nesse minutinho final, Luiz, a questão de hábitos infantis, né? Porque os hábitos infantis, como, por exemplo, eu tenho sucção de dedo, tudo isso, nos fala um pouco em relação agora à questão da parte infantil com crianças, e tanto na área de bebê como na área já um pouco mais avançada. Quais são os hábitos infantis prejudiciais na área da fono? Pois é, muito bem. Essa pergunta foi muito bem pensada. É muito comum, chegava muita gente lá no consultório, mãe e tal, perguntando se era desnecessário você passar uma chupeta, a criança usar chupeta. Até determinado ponto, sim. A gente indica que até 2 anos de idade, por aí, é indicado. Passou disso aí, a gente tem que fazer o desmame e tirando aos poucos e tal, porque provoca essas disfunções, né? Mordida aberta, a criança geralmente pode acontecer de ter uma língua anteriorizada, né? Que é aquela criança que fala com a língua um pouco para fora, né? E tudo mais. E aí vai, com certeza, prejudicar até mesmo a questão da fala, não é isso? Exato. Esteve aqui conosco ele, o nosso fonoaudiólogo, convidado, inclusive domiciliar, Luiz Câmara. O telefone dele é 8831-0233. Não mude de canal, porque no segundo bloco vamos conversar com ele, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, falar umas questões relacionadas à medicina, tanto a nível federal, como estadual e municipal. Daqui a pouquinho a gente volta.